pessoal, a gente vai continuar aqui o noticiário. Provavelmente esse tema a gente vai até passar um pouco mais lá para o segundo bloco, porque aqui na cidade, vou pedir até para o Thiago já colocar aqui, o Lanza já citou, o presidente usou uma parte do trajeto, fez uma parte do trajeto de moto sem capacete, né? A gente sabe que isso infringe aí o Código de Trânsito, é uma rodovia federal, não sei, depois alguém pode me informar se isso tem alguma influência diferente, se tem algum tipo de regulamentação diferente. E daí eu queria começar agora com o Rigon. O Ângelo, ele cometeu uma irregularidade de trânsito. Seria o caso de quem tá ali, PRF, CEMOB, alguém multar ele? E vou além, a pessoa que não multa, que é um servidor público, incorre de prevaricação? Concordo inteiramente. Prevaricar é isso, é você estar na sua função como agente público e não tomar devida providência. Mas não foi a primeira vez que o Bolsonaro, que é um milico que não obedece ninguém, né? Ele não sabe que é hierarquia, ele não obedece as normas, ele desrespeita a legislação, dá um mau exemplo. E eu aprendi, pelo menos eu, na minha modéstia, a educação que meu pai me deu, que o exemplo sempre vem de cima. E isso que a gente está vendo agora dessa imagem é um mau exemplo de um político mais importante do país, né? A questão é que ele costuma dar carona para o Luciano Hang também sem capacete, já levou multas em algumas cidades onde tem gente, né, que prefere multar o presidente do que o pobrezinho do trabalhador, que às vezes está com a sua motinha bis lá, se ferrando para poder levantar uns trocos, né, fazer compra no mercado. E, infelizmente, é uma infração gravíssima, que daria até a retenção da CNH. É uma pena que isso aconteça vindo do presidente, mas eu só queria acrescentar um negocinho. Fora essa, mais uma dele, né? Um desrespeito dele, que em Maringá ele falou do contorno sul metropolitano. E eu não tinha ouvido falar isso antes dele vir, ele só falou isso hoje. De qualquer forma, deixou muita gente, muito empresário que comprou terrenos no contorno, né? No entorno do contorno, deixou esse pessoal muito contente, viu? Eu vou passar agora pro Francês. Me parece que esse contorno foi anunciado faz tempo, né? E os empresários acompanham todas essas jogadas. Já se fala disso aí há mais, que eu lembro, há mais de 5 anos. Um detalhe só com relação a usar ou não usar capacete. Se o presidente estivesse usando capacete, ele teria que estar obrigatoriamente com a viseira fechada. Você tem que andar de capacete, com a viseira fechada. Então, ele estava ali para agradecer o pessoal que o recebia. Ele é uma autoridade que está passando para retribuir o esforço das pessoas, a dedicação das pessoas. Viu, Francês, só deixa eu fazer, então, porque você falou da questão da viseira, isso foi outra coisa que me chamou a atenção, porque ele estava com um capacete coquinho. Então, esse, eu não sei, eu não ando de moto, não faço ideia mesmo. Não sei se esses capacetes eles têm viseira. Tem viseira, né? Só não tem o complemento embaixo. Esse capacete precisa andar na cidade. Tá. Outro detalhe, né? Então, digamos que ele, como é que se fala? Não é didático em fazer isso, está infringindo a lei de trânsito. Agora eu te pergunto, das pessoas que estavam acompanhando ele, você viu um sem capacete? Eles reconhecem isso, que ele era uma personalidade que estava passando ali para ver e ser visto. Então eu estava devagar, não estava transitando numa via, não estava correndo risco de trânsito, estava um negócio salvaguardado, né? Uma exibição devagar, lentamente, tudo bem cuidado. E não vi ninguém do pessoal que acompanhava ele sem capacete. Se ele fosse didaticamente incorreto, se ele levasse os outros a entender mal a coisa, os outros também estariam sem capacete. Só isso. Ô Lanza, e aí? Olha, independente, a lei cabe para todos, independente se é o presidente da República ou se é o carioca da bancada. Lembrando que ele infringiu o artigo 244 do Código de Trânsito Brasileiro, que implica infração gravíssima, ou seja, 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. E que, quer queira ou não, ele é uma pessoa pública e acaba influenciando jovens, inclusive, que ele tem o eleitorado jovem também. Jair Bolsonaro também tem o eleitorado jovem.
acabam influenciando muitos jovens a também pilotar sem capacete e a expor também o risco no trânsito. Ele, como presidente, deveria dar o exemplo e não ser escrachado pela imprensa. Porque ele, como presidente da República, ele sim deveria se dar o exemplo para poder pilotar a moto com pelo menos o capacete coquinho que é para andar na cidade. Vou completar. O presidente, quando assume e tem aquela cerimônia em Brasília, o presidente anda em pé dentro de um carro, que lá também é proibido. Teria que andar sentado. Mas se não me engano, tem que ser em multa. Infração de trânsito também. Não, mas se não me engano, Tá em pé, todos os presidentes andam em pé ali. se a via não está funcionando, como é A quando via ele não está. estava funcionando. A via fica parada, estava se não me engano, eu estava sob lendo aqui, cuidados, mas. né? Só isso. Vamos lá. Na posse, por solenidade, a via em torno lá é fechada Reconheça somente que a para o presidente. implicação, Reconheço que a implicação. Ó, Isso não é eu barato. vou passar pro professor Itamar. Vai lá, professor. Bom, mais uma vez, o povo cai, né, na historinha do boi de piranha, né? Joga lá e todo mundo fica em cima de uma questão, promovendo ele, né? Como o francês muito bem colocou, tratava-se de um momento, eu inclusive vi pelos vídeos, não estou aí, mas vi pelos vídeos, né? De um momento de exibição, né? Assim como empinar moto, pode? Não pode, mas nos shows de exibição, os pilotos empinam moto. Pode andar com carro de 2 rodas apenas? Não pode. Mas no show de exibição, as pessoas também fazem isso. Então foi em um momento em que ele apresentou desta forma. Então, eu insisto, continuam errando, tratando de uma questão, e aí a imprensa vai falar a semana inteira sobre a falta de capacete em alguns momentos, né? E sobre a viseira também, que em alguns momentos estavam sem, mantém ele no alto na mídia. Ora, se ele fosse meu adversário, eu nem tocava nesse assunto, né? Até porque não é nada absolutamente grave. Eu, inclusive, né, tive moto e fui comprar o primeiro capacete, que na época era muito caro, depois mais de um ano que eu tinha moto. Eu andei sem capacete, inclusive na rodovia, que não poderia andar, não é? E não era nem por exibição, era por falta de dinheiro mesmo. É isso. Então, a gente transforma uma coisa pequena numa coisa gigantesca. Eu acho até que ele faz isso de propósito, como estratégia de marketing, né? Eu penso, não sei.